Bom dia, meus amigos, meus irmãos. Mais uma sexta-feira, um final de semana chegando. Nós aqui com o nosso compromisso diário, nossos grãozinhos no caminho, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. O Evangelho traz para a gente hoje o capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Os sãos não têm necessidade de médico. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, Mateus, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos, dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Estas palavras, como tantas outras, encontram sua aplicação no Espiritismo. Admira-se por vezes que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Parece, disse, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo dos mais merecedores. Digamos primeiro que a mediunidade se prende a uma disposição orgânica da qual todo homem pode estar dotado, como a de ver, de ouvir, de falar. Não há uma da qual o homem, em virtude do seu livre-arbítrio, não possa abusar. E se Deus não houvesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos que falantes. Deus deu ao homem as faculdades e o deixa livre para usá-las, mas pune sempre aquele que delas abusa. Se o poder de se comunicar com os espíritos não fosse dado senão aos mais dignos, qual daquele que ousaria pretendê-lo? Onde estaria, aliás, o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz em todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos sábios para os fortalecer no bem, aos viciosos para os corrigir. Esses últimos não são os doentes que têm necessidade de médico? Porque Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo do lamaçal. Os bons espíritos vêm, pois, ajudá-lo, e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse por outros caminhos. Deus, em sua bondade, para lhe poupar o trabalho de ir procurar a luz ao longe, lhe a coloca na mão. Não é bem mais culpado se não a considerar? Poderá se desculpar por ignorância quando terá escrito ele mesmo, visto com seus olhos, ouvido com seus ouvidos e pronunciado com sua boca a sua própria condenação? Se não aproveita, é então que é punido com a perda ou desmoralização de sua faculdade, da qual os maus espíritos se apoderam para obsediá-lo e enganá-lo, sem prejuízo das aflições reais com que Deus atinge seus servidores indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e pelo egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente em intercâmbio habitual com os espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos flexível aos espíritos em geral. O bom médium não é, pois, aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e não é assistido senão por eles. É nesse sentido somente que a excelência das qualidades morais tem tanto poder sobre a mediunidade. Muito bem. Então, Deus dá a mediunidade a todos. Todos em um grau distinto. E todos nós, recebendo esse dom, né, temos condições de levar aquilo que a gente aprende, que a gente ouve dos espíritos, né, as nossas intuições, levar a todos, levar para todos os lugares que a gente estiver. Porque Deus distribuiu a mediunidade sobre a terra toda.
independente se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, se você é evangélico, né? Independente, todos têm a capacidade, têm o dom da mediunidade, a capacidade de se comunicar com os espíritos superiores, através das intuições que vêm, através mesmo das comunicações que se receba. Então todos têm um certo grau de mediunidade, uns mais desenvolvidos que os outros, né, para absorver melhor, né, o que vem do plano espiritual para nós aqui na Terra. Então nós temos que saber usar essa mediunidade, né, para levar aquilo que é dito, que é falado pelos Espíritos, a todos, porque através dos Espíritos, Jesus, Deus, está se comunicando conosco, mandando seus intermediários para se comunicar conosco. E muitas das vezes nós mesmos somos os doentes, necessitados do remédio, né? Necessitados de ouvir aquilo que nós precisamos ouvir. Muitas das vezes, a maioria das vezes, como nós somos os primeiros a ouvir as mensagens dos Espíritos, aquilo ali é para nós, primeiramente para nós. Então, ou nós absorvemos, ou nós repassamos também, né? Ou os dois. Nós podemos absorver o que é para nós e passar para todos, né? Porque muita gente às vezes está precisando da mesma coisa, do mesmo remédio que nós, né? Então, vamos saber utilizar bem essa mediunidade, esse dom da cura, esse dom da palavra, esse dom do amor, e vamos levar aquilo que é necessário à humanidade, ao nosso próximo, né, que está mais próximo a nós. Vamos levar aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente viu, aquilo que a gente escreveu para todos, porque todos em um certo grau precisam, né, de remédio para suas doenças. E a mediunidade é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa, bem utilizada, ela é o remédio que muita gente precisa aqui nesse mundo. Questão hoje do Livro dos Espíritos, no capítulo 4, né? Pluralidade das existências, na transmigração progressiva, nós vamos falar da questão 191. As almas dos nossos selvagens são almas em estado de infância? Infância relativa, mas são almas que já progrediram, pois têm paixões. As paixões são, pois, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento sim, mas não de perfeição. As paixões são um sinal de atividade e da consciência do eu, enquanto que na alma primitiva a inteligência e a vida estão em estado de germe. Aqui eles estão falando para a gente que a alma, o espírito reencarnado, ele é como na nossa vida corporal. Nós nascemos aqui, chegamos como embriões e depois passamos, né, a nossa parte de infância, a nossa vida infantil. E o espírito é como se fosse assim. Passa, né, pelo seu processo de criação e pela sua infância espiritual. E vai adquirindo conhecimento, habilidades, né, e vai progredindo. Vai progredindo. Só tem uma diferença grande nessa comparação entre a vida corporal e a vida espiritual, é que a vida corporal a gente é embrião, é infância, é juventude, é maturidade e é velhice. Ela vai decrepitando, né? Nós nascemos jovens e vamos morrer velhinhos, desencarnar velhinhos. O espírito não. O espírito é progressivo. Infância, maturidade, imaturidade, imaturidade, imaturidade. O espírito não morre. Ele é eterno. E o espírito progride, às vezes estaciona, sem progressão, em uma de suas reencarnações, volta novamente para progredir. E a tendência é essa, é progressão. O espírito não regride.
Tá certo? Essa é a diferença. Uma ótima sexta-feira para nós todos, com muita luz, muito amor, muita paz no coração, sabedoria e equilíbrio. E desejo a todos muito trabalho. Vamos trabalhar, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê a cada dia mais fé, mais esperança e mais amor no coração. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo do coração.